Atividades mentais como palavras cruzadas, xadrez ou cartas diminuem o risco de demência em idosos. As roupas dividem espaço no armário com a coleção de quebra-cabeças. O seu Ricardo, de 80 anos, descobriu o hobby há cerca de uma década e hoje já acumula 30 opções dos desenhos e tamanhos mais diversos. Ganhei um quebra-cabeça no Natal de 500 peças, né, que era o fundo do oceano, e aí tomei gosto. Vou fazer uma adaptação para caber o quebra-cabeça numa mesa que eu vou fazer. Então foi esse tampo aqui, que eu consigo fazer quebra-cabeça até 3.000 peças. O quebra-cabeça de carro cubano favorito dele está orgulhosamente emoldurado na parede do quarto. O desafio mais recente é este, o Quarto da Princesa, de 3.000 peças. Faz parte da minha distração da vida, faz parte. Pelo menos 2 horas por dia eu estou sentado aqui. Praticar atividades que mantêm a mente ativa aumenta as chances do seu Ricardo ter a saúde cognitiva preservada por muitos anos. Um estudo australiano revelou que fazer quebra-cabeças e palavras cruzadas e jogar xadrez diminuem mais o risco de demência em comparação a práticas consideradas mais passivas, como pintura e artesanato. Segundo a pesquisa, adultos que têm hábitos ligados à alfabetização e estímulos mentais, como escrever em um diário e jogar jogos, têm de 9 a 11% menos chance de ter demência. Já aqueles que têm passatempo criativos, como tricô, pintura e leitura, a redução tende a ser menor, de 7%. O estudo teve a participação de 10.300 idosos e foi publicado na revista científica JAMA. Que as atividades intelectuais elas são protetoras para o quadro de demência. E aí, esse estudo, quando ele diferenciou essas atividades intelectuais entre ativas e passivas, como, por exemplo, jogar xadrez, usar computador, escrever artigos, isso são atividades ativas. Então, isso tem mais capacidade de formar novas conexões cerebrais. Isso é capaz de reativar as estratégias de resgate de memória já existente no cérebro do paciente e de produzir novas estratégias também de resgate de memória nesses casos. Em 2022, 55 milhões de pessoas no mundo viviam com demência. Por conta do envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, identificar estratégias para prevenir ou ao menos retardar a condição se tornou uma prioridade global. Cada ano, a gente tem um incremento nessa população demenciada, com quadro de demência, em torno de 10 milhões de novas pessoas, então, aí por ano. Esse estudo pode trazer um impacto em medidas não farmacológicas que podemos adotar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e diminuir a incidência de um quadro demencial. É um relax mesmo, quando você vê ele montado, é uma satisfação. Falar, você vê, montei, né? E dá até pena de desmontar depois, né? Atenção, você apostador da loteria, aqui do concurso número 6.200, os números sorteados foram 14, 17, 34, 49 e 77. Teve uma aposta acertadora que levou para casa o prêmio de mais de 3 milhões e 100 mil reais. Para você apostador da Mega Sena, o concurso número 2.615, os números sorteados foram 5, 7, 22, 23, 41 e 59. O prêmio acumulou no valor de 40 milhões de reais. Campanha Julho Verde da Secretaria de Saúde alerta as pessoas sobre os riscos do câncer de boca, cabeça e pescoço. O mês de julho é marcado por importantes campanhas voltadas para a saúde. Uma delas é o Julho Verde, campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A campanha Julho Verde é uma campanha adotada pelo Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Saúde do Estado, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, e ela tem como principal objetivo divulgar para a população os fatores de risco e também a questão do diagnóstico precoce, né? Então, ensinar a população, ensinar as pessoas a realizar o autoexame. Entre os fatores de risco, o principal é o tabagismo. Existem alguns fatores que estão intimamente ligados ao maior risco de adoecimento. Não quer dizer que se a pessoa
tem esses fatores na vida dela, ela vai desenvolver a doença, mas a chance dela desenvolver é muito maior do que a população em geral, né? Então, entre eles, a gente tem o tabagismo, incluindo o cigarro eletrônico, né, que é responsável aí pela maior incidência de câncer de boca em população jovem, né, porque o perfil do paciente que tem o câncer de cabeça e pescoço não é do jovem. E agora a gente está encontrando lesões em jovens, né? A questão do alcoolismo, né, o uso de álcool, quando associado ao tabagismo, ele aumenta muito mais ainda a chance de adoecimento, de aparecimento dessa doença. O HPV e também a questão do sol, né, da radiação solar, principalmente em relação à área aqui da região de lábios. O Instituto Nacional de Câncer estima o surgimento de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço entre 2023 e 2025. O diagnóstico precoce é fundamental para o aumento do índice de cura. O autoexame, segundo a responsável pelo setor de saúde bucal da Secretaria de Saúde, é um importante aliado nas ações de prevenção. O autoexame ele é um exame muito simples, ele pode ser realizado na frente do espelho, né? Então ele começa com a pessoa palpando o próprio pescoço, a região aqui abaixo do queixo, para ver se tem algum nódulo, algum carocinho. Se a pessoa nota um carocinho, então procure uma unidade. Depois, passa pela região do lábio, então a gente tem que criar esse hábito de nos observar, né? E também de nos palpar. Então, palpe o seu lábio, veja se não tem nenhum caroço, né, da região externa, nenhuma ferida. Então, fique atento às questões das feridinhas que aparecem, não cicatrizam em 15 dias. Então, esse é um alerta muito importante. A maioria dos brasileiros não sabe o que é beber com moderação, como recomendado nos rótulos e nas publicidades de bebidas alcoólicas. Uma pesquisa revela que 75% das pessoas exageram no consumo e acreditam beber de forma moderada. A recomendação está sempre ali, no cantinho. Beba com moderação. Mas 57% dos brasileiros desconhecem ou consideram a moderação estabelecida como algo exagerado. A constatação está em uma pesquisa encomendada ao IPEC pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. O estudo abordou presencialmente pouco mais de 1.900 pessoas acima de 18 anos no último mês de março. A pesquisa revela outro dado que atinge a saúde. 75% dos que bebem abusivamente acreditam que, na verdade, fazem consumo moderado. O pior que o álcool faz é justamente aquele estágio que vem antes da dependência. Porque, como muitas vezes ele não está identificado, as contribuições negativas são enormes. O consumo de álcool é considerado moderado pelos médicos quando se resume a, por exemplo, 2 doses de cerveja por dia para os homens e 1 dose para as mulheres. Cada uma delas corresponde a 350 ml, algo como um copo deste aqui. A partir disso, os efeitos da substância podem ser nocivos à saúde. No grupo que participou do estudo, somente 13% das pessoas que reconhecem beber em excesso afirmam que precisam mudar de hábito. Outros 11% dizem não querer parar. Foi o caso deste homem que prefere não se identificar. Ele está há 18 anos sem beber álcool, mas chegou a situações extremas até procurar ajuda. Ao acordar cedo para ir ao trabalho, eu já programava na minha mente ingerir o primeiro gole, né? Então eu programava esse primeiro gole para as 5 horas da tarde, quando eu ia sair do serviço. Mas só que, como eu já estava dependente, eu reduzia às 6 horas e já, o meu corpo, minha mente já pedia para me beber meio-dia. Então isso significa que eu já estava me tornando uma pessoa totalmente irresponsável pelo seguinte, né, que eu já estava bebendo no serviço. Quem atua no tratamento de dependentes do álcool defende que, para evitar todo esse cenário, as autoridades precisam agir onde a indústria do álcool é mais eficaz, na propaganda. Ações do governo federal, estadual, municipal. Ações que trabalhem especialmente com a ideia de comunicação, que beber em excesso não é bom. Anos atrás, eu lembro que, por exemplo, empresas de cigarros financiavam a Fórmula 1 e várias equipes de corrida, né, de várias categorias. E, de fato, a própria indústria da propaganda teve que se adaptar à proibição, né, da vinculação de cigarros a esses esportes. E me parece que algo, por exemplo, poderia ocorrer com a indústria da bebida, né? Ou seja,
ela não poderia ser anunciada em comerciais envolvendo atividades esportivas, assim como novelas, entre outros eventos de grande audiência. Veja no próximo bloco, dobrou o número de mulheres negras em cursos superiores em universidades particulares pelo ProUni. E ainda, realizado um exercício de abandono de área na Santa Casa. A gente volta já.